Momento de Fé. A voz que fala ao seu coração. Unidos para louvar a Deus. Boa tarde para você. Alô, boa tarde. Estamos aqui. Este é o nosso Momento de Fé. Sou eu, Padre Fábio Eduardo, chegando nesta terça-feira, dia 13 de junho de 2023. Momento de Fé. É tempo gostoso, hein? Digo para você, caso você não saiba, como bom nordestino, esse período é aquele período da saudade do Nordeste. Eu digo isso porque hoje é dia de Santo Antônio. E quantos lugares aí celebrando o dia deste grande santo, né? Um dos santos mais populares, se não há quem diga que junto com São João, o Santo Antônio é até mais popular. Por isso, hoje, no nosso programa, não vou falar apenas num determinado momento sobre a vida de Santo Antônio. Vamos repartir aqui ao longo do nosso programa, porque tem muita coisa boa pra gente saber. Mas antes de eu começar essa primeira parte da história de Antônio, quero lembrar para você que o nosso telefone está liberado. Quer lembrar aí qual é o nosso WhatsApp? Olha, vamos lá. Se você esqueceu, fique atento, este é o nosso número, porque você pode mandar mensagens, pode mandar aquele abraço gostoso, desejar feliz aniversário e ainda fazer o seu pedido de oração. Se liga aí, esse é o WhatsApp da Mania. 999053999. Momento de Fé. 28999053999, 28999053999. Já estou aqui esperando a tua participação. E é o seguinte, olha, enquanto você vai mandando a sua mensagem, vou começar aqui já lembrando um pouco da origem de Santo Antônio. Você sabe me dizer qual o nome de batismo de Santo Antônio? Então, olha, preste bastante atenção. No ano de 1147, a cidade de Lisboa havia sido tomada dos cristãos pelos mouros maometanos. Depois disso, a presença das cruzadas também imprimiu seu cunho à cidade. Vindos da França e da Alemanha, as cruzadas haviam ajudado o rei Dom Afonso na luta contra os seguidores de Maomé. Propriamente, tinham eles tomado a cruz a fim de lutar para recuperar para os cristãos os lugares santos da Palestina. Mas muitos deles acabaram ficando em Portugal e, desse modo, evitaram os perigos de uma viagem marítima para a Terra Santa. O rei Dom Afonso, feito a eles grandes ofertas, se quisessem ficar no país e prestar-lhe ajuda. Talvez eles apaziguassem a consciência, considerando o fato de também, na Península Ibérica, poderem combater contra os muçulmanos e fazerem aí algo pela fé cristã. Entre as cruzadas que permaneceram em Portugal, deve ser contado, como tudo indica, também Martinho, o pai de Santo Antônio. Como cavaleiro do rei Dom Afonso, tinha ele recebido grandes possessões. Sua esposa chamava-se Maria e provinha de família nobre.
E aí eu digo para você, se você não sabia, o nome de Santo Antônio, o nome de batismo, na verdade é Fernando. Fernando nasceu em Lisboa, Portugal, a 15 de agosto de 1195. O livro dos Milagres, surgido apenas entre 1367 e 1374, afirma que Santo Antônio morreu com 36 anos de idade, como está assegurada a data de sua morte em 13 de junho de 1231, que daqui a pouco a gente vai falar. Então entraria em consideração 1195 como data do nascimento. A casa que nasceu se achava ao lado da catedral. Frequentou a escola da catedral, onde não só aprendeu a ler, escrever e fazer contas, mas também inclinou-se nas artes liberais do chamado trívio, que são gramática, retórica e dialética, e do quadrívio, que é aritmética, música, geometria e astrologia. Todo o ensino era ministrado em latim, que Antônio chegou a dominar perfeitamente, como também chegou a dominar a cultura humanística de Roma e da Grécia. A vocação religiosa de Antônio só vai aparecer ali por volta do ano de 1210, quando ele imprimiu uma mudança decisiva na sua vida. Ele se dirigiu aos cônegos de Santo Agostinho, pedindo a sua admissão à ordem no mosteiro de São Vicente de Fora. Tanto seus pais como os demais parentes e conhecidos dificultaram essa decisão. Devido a isso, ainda então Fernando pediu transferência para o mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, que era um prestigioso centro de espiritualidade e de cultura de nível universitário. Ali Antônio pôde frequentar toda a cultura filosófica e teológica da época. Sobretudo se aprofundou na espiritualidade, no contato direto com a Sagrada Escritura e a patrística. Nesse período, aprofundou-se na própria cultura bíblica, donde Antônio tinha uma grande eloquência em falar sobre a Sagrada Escritura. Antônio esperava encontrar em Coimbra um mosteiro que fosse um ninho de fraternidade, um oásis de paz e um estímulo para o apostolado. Em vez disso, encontrou em meio a situações muito turbulentas. Não foi o mosteiro que ele esperava. As intromissões do rei, que gozava do direito de patronato, e uma série de desordens e de indisciplinas criaram-lhe não poucas tensões. Parece que na ocasião, Fernando ou Antônio, tanto por seu caráter como para dar conta dos seus estudos prediletos, se manteve à margem dessas decadências humanas. Mas, Padre Fábio, Santo Antônio não era franciscano? Pois bem, fique na sintonia, porque na próxima parte da nossa história eu vou falar como que os franciscanos entraram na vida de Fernando, que aí então depois a gente vai falar um pouquinho desse nome de Antônio, tá certo? Mas fica aí. Na verdade, Fernando Santo Antônio nasceu em Lisboa, portanto ele é português. Mas, Padre Fábio, por que chama Santo Antônio de Pádua? Bom, tudo isso a gente vai falar aqui em nosso programa. Mas chega de falação por um momento, fica aí na sintonia. Vamos de música, porque afinal de contas, neste período junino e hoje celebrando o Santo Antônio, não há como não trazer o bom forró católico para você. Vamos dançar, louvar e cantar boa tarde. Doidinho de Deus, DDD e Eliana Ribeiro. Pertinho de ti. Momento de fé. Se eu tenho Deus comigo, nada vai me faltar. Ele é tudo, só Ele basta. Se Deus caminha contigo, deixa a tristeza pra lá. Não embace o seu sorriso, vem comigo cantar, que sem Deus não dá pra viver. O coração sabe o porquê. Meu céu não tem sol, sem ti, Jesus, meu jardim não tem flores. Não quero viver assim, eu quero estar pertinho de ti. Sem ti, Jesus,
meu céu não tem sol. Sem ti, Jesus, meu jardim não tem flores. Eu só quero viver se for assim, bem pertinho de ti. Se eu tenho Deus comigo, nada vai me faltar. Ele é tudo, só Ele basta. Se Deus caminha contigo, deixa a tristeza pra lá. Não embace o seu sorriso, vem comigo cantar. Que sem Deus não dá pra viver. O coração sabe o porquê. Sem ti, Jesus, meu céu não tem sol. Sem ti, Jesus, meu jardim não tem flores. Não quero viver assim, eu quero estar pertinho de ti. Sem ti, Jesus, meu céu não tem sol. Sem ti, Jesus, meu jardim não tem flores. Só quero viver se for assim, bem pertinho de ti. Sem ti, Jesus, meu céu não tem sol. Sem ti, Jesus, meu jardim não tem flores. Não quero viver assim, eu quero estar pertinho de ti. Sem ti, Jesus, meu céu não tem sol. Sem ti, Jesus, meu jardim não tem flores. Só quero viver se for assim, bem pertinho de ti. Meu jardim não tem flores. Eu quero estar pertinho de ti. Sem ti, Jesus, meu céu não tem sol. Sem ti, Jesus, meu jardim não tem flores. Não quero viver assim, eu quero estar pertinho de ti. Sem ti, Jesus, meu céu não tem sol. Sem ti, Jesus, meu jardim não tem flores. Eu Só quero viver se for assim, bem pertinho de ti. Eita coisa boa, DDD Doidinho de Deus, junto com a Eliana Ribeiro, pertinho de ti. Olha, você vai ligando aí, participando, mandando seu recado. Eu quero aproveitar, mandar já abraço para quem já chegou aqui, deixando o seu recadinho. É a nossa querida Aparecida. Sua bênção, Padre Fábio, Deus te abençoe. Quero pedir oração para toda a minha família. Estou ligadinha todos os dias na Rádio Mania FM. Aparecida é lá da comunidade Pontal, lá no Pontal, aqui em Ibatiba. E Aparecida, que Deus te abençoe. Abraço para ti e para toda a sua família. Muito bem, como eu estava falando no bloco anterior, Antônio, na verdade, nasceu em Lisboa, né? A casa fica ao lado da catedral, inclusive já tive a alegria de poder ir ali onde era a casa de Santo Antônio, né? É possível visitar o que era o quarto de Fernando ainda, quando jovem, quando criança. Realmente um lugar muito bonito. Mas como eu deixei a pergunta para você no bloco anterior, eu disse que Fernando Antônio queria entrar para a vida religiosa e entrou, mas foi procurar primeiro um outro mosteiro, um outro convento, primeiro dos agostinianos. E aí eu deixei aquela pergunta, mas Padre Fábio, Santo Antônio não é franciscano? Muito bem, eu respondo essa pergunta para você agora. O movimento religioso que partiu de Francisco de Assis ainda não tinha chegado ao 10º ano de existência, quando em 1217 chegou também a Portugal. Esse movimento havia se espalhado pela Europa e atingiu até mesmo o Oriente Próximo. No ano de 1219, chegaram a Coimbra 5 irmãos franciscanos que dirigiam-se ao Marrocos como missionários. Vale lembrar, como falei no bloco anterior, que neste momento da história, Antônio já estava morando em Coimbra por conta do que ele foi buscar, enquanto estudo, enquanto religioso e por aí vai. Antônio, como hospedeiro, os acolheu e desde o começo sentiu tocado pelo exemplo de humildade e pobreza
daqueles irmãos missionários que seguiam a fraternidade de Francisco. Em 29 de janeiro de 1220, os 5 franciscanos sofreram um martírio e seus despojos foram trazidos como relíquias ao mosteiro de Santa Cruz, onde receberam honras solenes. Os ideais missionários e o sangue desses 5 franciscanos tornaram para Antônio uma verdadeira inspiração, o qual, desejoso de imitá-los, solicitou permissão então para deixar os agostinianos e passar para os franciscanos. Logo depois de entrar para a ordem dos frades menores, Santo Antônio pediu permissão para seguir para o Marrocos como missionário. O exemplo dos 5 mártires do Marrocos o tinham chamado inegavelmente. Antônio adoeceu apenas assim que chegou em Marrocos. Era uma doença febril que não queria ceder. Foi aconselhado a voltar para o clima da pátria. O barco, contudo, em vez de seguir para Espanha e Portugal, foi arrastado em outra direção e finalmente deu nas costas da Sicília, onde foi acolhido pelos frades do conventinho de Messina, ou seja, o barco que deveria ir em direção à Espanha e depois Portugal foi parar na Itália, meu irmão. No capítulo de Pentecostes da congregação dos frades menores, o que é o capítulo? É aquele encontro onde a congregação, a vida religiosa, discute todos os detalhes da vida religiosa, revê alguma regra e nomeia aqueles que devem ser os responsáveis, os líderes, os superiores, né, os formadores dentro da própria congregação. Quando aconteceu esse capítulo, na congregação dos frades menores, na Porciúncula, que é aquele lugar onde nasceu ali a congregação, né, trazida por Francisco de Assis, no dia 17 de maio de 1220, Frei Antônio participou, mantendo sua origem nobre e sua formação teológica em segredo. Isso, ele preferiu permanecer desconhecido de todos. Pediu para o provincial para morar na sua província e foi atendido, sendo transferido então para o pequeno eremitério de Monte Paolo, perto de Forli, entre Rimini e Bolonha. Ali encontrou o que então desejava e mais procurava. No silêncio ele pôde encontrar consigo e com Deus na oração, na contemplação e na penitência. A fonte mais antiga sobre a vida de Santo Antônio, a legenda assídua surgida em 1232, um ano após a sua morte, diz o seguinte a respeito dos irmãos que foram convocados pela ordem para receber a ordenação sacerdotal em Forli. Entre eles estava Antônio. Somente em 1293 surgiu a acessão de que Antônio já tinha sido ordenado sacerdote em Coimbra. E a partir daí, Antônio vai se tornar um grande pregador. A partir desta época, seu superior conhece as qualidades da oratória de Antônio, e aí é importante lembrar a época em que isso acontece. No artigo Santo Antônio, esse desconhecido, Frei Hugo Badio lembra que devemos ter presente a memória que Santo Antônio vivia em época minada de heresias, isto é, de doutrinas que falsificavam ou interpretavam erroneamente as verdades, os mistérios e os dogmas da Igreja. A partir do capítulo de 1222, Frei Antônio é designado como pregador em todo o território ali daquela região da Itália. Pois bem, é importante lembrar que é a partir daí que vai surgir então os sermões de Santo Antônio, inclusive sermões muito bonitos que, se você buscar aí na internet, há livros sobre isso, né? Há grandes artistas como a própria cantora Maria Bethânia cita vários desses sermões e que, digo para você, vale a conhecer. E é uma particularidade dos sermões de Antônio. Sermões ao mesmo tempo poéticos, mas de profunda reflexão teológica. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre os milagres de Santo Antônio e também sobre os seus últimos anos de vida. Fique aí na sintonia, inclusive você também que está aí querendo encontrar o amado ou amada da sua vida, aproveita, faça aquela oração para Santo Antônio. Dizem que realmente funciona, hein?
Muito bem, são 12 horas mais 33 minutos. Antes da gente tocar mais uma canção, vamos lá. Tem gente curtindo a nossa programação. Oi, padre, sou Marlene, de Alto de São Luís Conceição de Ipanema, em Minas Gerais. Alô, São Luís Conceição, alô, pessoal de Ipanema, aquele abraço. E ela diz, é a Marlene, né? Hoje o dia é especial para mim, pois completo mais um ano de vida, graças a Deus. Nosso produtor, aquelas palminhas para a nossa aniversariante, né? Minha palavra hoje... Isso aí. Muito bem, Marlene. E ela completa dizendo, minha palavra hoje é gratidão. Paz e bem, Marlene. Boa tarde para você também. Que Deus te abençoe. Muitos anos de vida. Feliz aniversário mesmo. Celebre com alegria. Agradeça a Deus pelo dom da vida. Peça que Santo Antônio, este homem tão apaixonado por Jesus, né, que ele possa se fazer presente na tua vida. Uma boa tarde para você que está na nossa sintonia. Vamos saber também que está aqui, olha, Eneida, boa tarde, que bom tê-la de volta. Ela manda um abraço e bênção para toda a sua família. Que Deus te abençoe, Eneida. Aquele abraço carinhoso. Roga a Deus pelo povo, tem dó. Santo Antônio intercede. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta trazendo um pouco mais da história de Santo Antônio, além do Evangelho do Dia, mas vamos curtir um pouco mais de música? Vamos sim, música boa, olha, pode aumentar o volume, hoje é dia de dançar, é dia de festejar, chegando música boa para você. Forró Naré, o amor é Deus, 12 horas, mais quantos minutos? 35 minutos, boa tarde. Momento de fé. Tanto tempo passei esperando encontrar você. Nem sabia que estava aqui, tão pertinho de mim assim. Foi quando eu olhei para mim, foi dentro do meu interior, ouvindo uma voz que cantava assim: muito prazer, sou amor. O amor, amor, Eu encontrei o amor em mim. o amor, amor, O amor é Deus, tá aqui. o amor, amor, Eu conheci o amor em mim. o amor, amor. O amor é Deus, tá em mim. Tanto tempo passei esperando encontrar você. Nem sabia que estava aqui, tão pertinho de mim assim. Foi quando eu olhei para mim, foi dentro do meu interior, ouvindo uma voz que cantava assim: muito prazer, sou amor. O amor, amor, Eu encontrei o amor em mim. o amor, amor, O amor é Deus, tá aqui. o amor, amor, Eu conheci o amor em mim. o amor, amor. O amor é Deus, tá em mim. Foi quando eu olhei para mim, foi dentro do meu interior, ouvindo uma voz que cantava assim: muito prazer, sou amor. O amor, amor, Eu encontrei o amor em mim. o amor, O amor, amor é Deus, tá aqui. o amor, Eu conheci o amor em mim. O amor é Deus, tá em mim. Muito bem, estamos aqui nesse clima junino, clima de dia de Santo Antônio. Viva Santo Antônio!
Simbora, forrozeiro, olha, e vamos aqui continuando na nossa história, pegando carona com esse ritmo gostoso, né? E estamos falando, trazendo alguns detalhes sobre a vida de Santo Antônio. Como eu disse para você, depois de ingressar e se tornar grande pregador, os sermões de Santo Antônio eram verdadeiras aulas, né? Só que em determinados momentos tentaram sim boicotar o sermão de Santo Antônio. E é onde acontece uma parte muito interessante, que são os seus milagres. Em Rímini, os adversários de Antônio, conforme diz a história, tentaram afastar o público de suas prédicas, de suas pregações, e conseguiram em vários momentos boicotar o sermão de Santo Antônio. Mas Antônio, a seu modo, cumpriu o encargo que lhe fora confiado. Às margens do Adriático, ao lugar onde o rio Marequia desemboca no mar, ele pregou aos peixes que vieram nadando em grandes cardumes. Este é um dos primeiros e grandes milagres de Antônio. Outro acontecimento em Rímini, para mostrar as dificuldades que tinham os cátaros, que eram um grupo de pessoas que não acreditavam na fé cristã, é aquela história do milagre da mula. Você conhece essa história, Adelso Ribeiro? Adelso Ribeiro está aqui. Pois é, então preste bastante atenção, porque a história comprova esse milagre. Os cátaros não acreditavam na fé da igreja, não acreditavam tampouco nos sacramentos e, sobretudo, na Eucaristia. Havia na cidade, então, um certo Bonílio, que era cátaro há mais de 30 anos. E dentro da categoria dos cátaros, ele já tinha chegado ao grau mais perfeito de conhecimento. Como cátaro, rejeitava ele os sacramentos da igreja, de maneira particular o sacramento da Eucaristia. Mas ele temia uma disputa oral com Antônio, pois sabia da boa retórica, da boa palavra que Antônio tinha. A biografia mais antiga de Santo Antônio traz as palavras exatas que Bonovilho disse ao santo: Padre, eu te digo diante de todos, acreditarei na Eucaristia, se a minha mula, que farei jejuar durante 3 dias, coma a hóstia que tu oferecerás e não o feno que eu darei. Foi a fala do homem. A mula, ainda que estivesse esfomeada por causa do jejum, inclinou-se diante da hóstia consagrada e rejeitou o feno. E acabou sendo realmente um grande milagre naquele momento. Em Rímini é possível visitar a igreja edificada em memória do milagre eucarístico realizado por Santo Antônio de Pádua no ano de 1227. Esse episódio também é citado em vários outros momentos. Santo Antônio apresentou-se com a hóstia consagrada dentro de um ostensório e Bonovilho, seguido pelos seus aliados na incredulidade, com a sua mula esfomeada. O santo milagroso, depois de ter pedido e obtido o silêncio, virou para a mula e disse: em virtude e em nome do teu Criador, que por mais que eu seja indigno, tenho nas minhas mãos, te ordeno, avança rapidamente com o devido respeito e rende homenagem ao Senhor, para que os malvados e os hereges compreendam que todas as criaturas devem se humilhar diante do Criador que está nas mãos dos sacerdotes sobre o altar. O animal, rejeitando o alimento, aproximou-se imediatamente com docilidade do religioso e diante da hóstia dobrou reverentemente as patas dianteiras. Antônio não se tinha enganado sobre a sinceridade do seu adversário. Ele se jogou a seus pés e abdicou publicamente dos seus erros, convertendo-se então, a partir daquele momento, diante dos mais zelosos cooperadores de Santo Antônio. E aí a gente vai encontrando tantos e tantos outros milagres de Santo Antônio, né? É importante lembrar que em um determinado momento em Pádua foi dada uma lei onde as pessoas que tivessem qualquer dívida no comércio com o governo, essas pessoas eram humilhadas publicamente, né? Era chamada as leis da comuna de Pádua. E o que acontece? Em 15 de março de 1231, o governo da cidade promulgou uma nova lei no qual consta: a pedido do venerável irmão Santo Antônio, confessor da ordem dos frades menores, para o futuro nenhum devedor fiador
poderá ser privado pessoalmente de sua liberdade quando ele se tornar insolvente. Somente suas posses poderão ser apreendidas neste caso, não porém sua pessoa e liberdade. É daí que vai surgir, inclusive, a devoção também por Santo Antônio, o pãozinho de Santo Antônio, aquele que, ao interceder a Jesus, não permite que o pão de cada dia falte em nossas mesas. Bom, mas fico por aqui agora. Ainda hoje, em nosso programa, depois do Evangelho do Dia, a gente vai trazer os últimos momentos da vida de Santo Antônio, onde ele morreu, com quantos anos de idade, e vou responder à pergunta que eu fiz no início do programa. Padre Fábio, Santo Antônio não nasceu em Lisboa, por que na maioria, como nos próprios livros sagrados, traz Santo Antônio de Pádua? Bom, daqui a pouquinho a gente fala isso para você. Momento de fé. Terça-feira, dia 13 de junho de 2023, 10ª semana do Tempo Comum. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 5, versículos do 13 ao 16. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Aqui estamos diante do Sermão da Montanha, como ontem falei para você. O Sermão da Montanha que começa com as bem-aventuranças. Portanto, durante esses dias, seguiremos aqui nesta parte preciosa do Evangelho de Mateus. A palavra diz: Vós sois a luz do mundo. A luz do mundo. Ora, meu querido irmão, Jesus surpreende de maneira fantástica a confiança nos homens. Jesus que afirma, olha, e aí eu convido você a prestar mais uma vez bastante atenção: sois o sal da terra e a luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Há uma afirmação muito forte da igreja que diz o seguinte, e aqui eu trago para você, abre aspas: só é possível sê-lo na medida que se aure em Jesus o sabor da novidade que dá gosto e sentido à vida, o ser sinal de Deus, que dá orientação ao caminho. Aí está a dificuldade. Fecha aspas. Olha, quantas vezes já rezei este evangelho e digo para você que todas as vezes que eu o medito, que eu rezo, fico a pensar como que Jesus confia em nós. Como que Jesus confia em nós. E ao mesmo tempo como que Ele nos dá uma grandiosa missão. Sal da terra e luz do mundo. E quantas coisas nós podemos aqui debulhar, decifrar a partir dessa palavra. A luz na sua grande importância. Por quê? Imagine, para as pequenas coisas da vida, quando nos falta a luminosidade, parece que tudo fica difícil, né?
se você vai fazer uma leitura com pouca luz ou sem ela, sobretudo sem ela, torna-se impossível. Se você vai arrumar uma casa, é preciso ter uma boa luz para saber se ficou realmente bem limpo. Se nós vamos caminhar, precisamos de uma luz para saber a direção. E se pensamos inclusive nas nossas cidades, imagine o caos que seria, é inimaginável, você fazer uma longa viagem por uma estrada se o automóvel não possui uma luz. Imagine os grandes aeroportos, como que um avião aterressaria sem luz. Se a gente imagina os navios que seguem pela escuridão do mar, sempre teríamos naufrágios se não existisse uma luminosidade. Por isso, desde muito tempo, o homem desenvolveu inclusive os faróis, né? Para colocar nos portos ou em lugares altos para indicar que estava se aproximando do continente, para que os barcos não batessem na pedra. Ora, trazendo essa palavra para a história da humanidade, e aí a gente compara Jesus que diz: vocês são luz. O que nos faz entender, meu amado irmão, que significa que a luz que está em nós, que não é nossa, é importante ter certeza disso, mas essa luz que o Senhor nos concede faz com que o outro encontre a direção. A luz que está em mim, que está em você, faz com que o outro saiba para onde ir. A luz que está em mim e em você faz com que o outro, ao navegar o mar da vida, não ocorra um naufrágio. A luz que habita em mim, que habita em você, permita que o outro possa decifrar, fazer a leitura da vida. Ora que profundo! E se essa luz se apaga, não apaga somente para mim e para você. Quando a luz se apaga em mim, significa que tantos outros podem permanecer na escuridão. Além disso, Jesus aqui traz para nós uma beleza. Vocês todos, vós sois sal da terra. E a gente pode falar tanta coisa do sal, né? O sal que é curativo, o sal que dá sabor, o sal que dá significado. É aqui que Jesus nos pega. Dar sabor não é simplesmente querer se alimentar, é ter sentido, é ter prazer naquilo que se faz. Uma comida saborosa, você come bem. E às vezes, ainda comemos até além da conta. E aí quando Jesus diz que a gente é este sal, é para dizer: você que me ouve, você dá sabor à vida do teu irmão, você dá sentido à vida do teu irmão. Você tem um significado para o teu irmão. Mas tem uma leitura muito interessante que tem sido feita nos últimos anos. Inclusive, um grande poeta, teólogo dos tempos atuais, Dom José Tolentino, faz um paralelo, assim como outros teólogos. O sal não só dá sabor, mas quando nós comemos uma comida salgada, e não estou falando do excesso, automaticamente o corpo vai pedir que você beba água, produz sede em você. Isso também aqui é muito bonito quando a gente amplia esse significado. Quando eu me torno sal para a vida do outro, quando eu dou esse sabor à vida do outro, sem perceber, eu provoco no outro uma sede de Deus. Eu provoco no outro uma sede de vida, um desejo de buscar algo mais, uma ânsia de querer
experimentar algo mais profundo e diferente. Ora, quero então aqui chamar a tua atenção. Se você ainda acha que não tem sentido a tua vida e que Deus não te confiou nada, toma posse dessa palavra de hoje. Seja luz. Não permita que a luz do Senhor apague em você. Não permita que o sal que Deus coloca na tua história perca o seu sabor. Continue a dar significado para a tua história. Continue a dar sentido para a tua existência. Dê sabor à vida do outro. Ilumine a tua vida para que essa luz que habita em ti ilumine a tantos outros. Por isso, volto a dizer, tome posse e se alegre deste grande dom que Deus nos dá. Quando Ele afirma: vós sois sal da terra e luz do mundo. Paz e bem. Momentos de fé, a voz que fala ao seu coração. Ó Deus, Tu que é luz da luz, o sentido da nossa vida, o sabor da nossa história. Te peço, Senhor, neste dia que Tu possas visitar todos aqueles que rezam conosco. Abençoe mais uma vez aqueles que completam um ano de vida, aqueles que celebram a sua entrega à vida religiosa, sacerdotal e ao matrimônio. Te peço por toda a Tua igreja, ó Jesus, por nossas famílias, para que continuemos a ser o sal da terra, que continuemos a dar sabor à existência de tantas pessoas. Te peço, ó Deus, que a Tua luz não se apague em nós e que nós não permitamos esconder a luz que Tu nos oferece. E diante de todos aqueles que se encontram cansados, desanimados, coloco todos esses em Tuas mãos. As famílias que rezam conosco. Não permitais, Senhor, que desanimemos. Não permitais que a Tua luz desapareça. Dai-nos a graça de compreender e de viver tão bem essa palavra que hoje é reforçada em nossos corações. E Te pedimos que, a exemplo de Santo Antônio, sejamos grandes propagadores do amor, da vida, da esperança, de sonhos, de dias e tempos melhores. Assim, Deus eterno e todo-poderoso, que deste Santo Antônio ao vosso povo como insigne pregador e intercessor em todas as necessidades, fazei-nos por seu auxílio seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. De fé. Momentos de fé, a voz que fala ao seu coração. Muito bem, 12 horas e 57 minutos, né? Dá tempo de você mandar abraço para quem você quiser. Hoje, dia de Santo Antônio. Rei a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Muito bem, chegamos à última parte da história de Santo Antônio, né? A sua passagem, o trânsito de Santo Antônio, como diz a própria história e a própria expressão aqui devocional e de fé. Em outubro de 1226, morreu Francisco de Assis. E por que eu falo disso? Porque Antônio, como membro da congregação, assistiu à canonização de São Francisco em 1228, exato, 2 anos depois apenas. Neste ano, deslocou-se a Ferrara
Bolonha e Florença. Durante 1229, as pregações de Antônio dividiram-se entre Varese, Brescia, Milão, Verona e Mantua. Essa atividade o absorvia de tal maneira que passou a dedicar-se exclusivamente a essas pregações. No ano de 1231, após contatos com o Papa Gregório IX, aí o que acontece? Antônio regressou a Pádua, sendo a quaresma desse ano marcada por uma série de sermões de sua autoria. Durante sua segunda estada em Pádua, Antônio ficou morando no convento dos frades menores, situado junto da igreja Santa Maria Mater Domini. Nesse lugar, ergue-se hoje a Basílica do Santo. Após voltar de Verona, Antônio ficou pouco tempo ali. A viagem para Verona tinha exaurido ainda mais as suas forças, que aliás já iam definhando cada vez mais. Sentia-se cansado e ansiava por sossego. O verão que se aproximava desaconselhava sua permanência na cidade, onde o calor muito abafado não lhe permitia nenhum repouso. Por isso, quis ir para Campo Sampiero, na zona rural, distante de Pádua, 18 quilômetros. Aí o que acontece? O conde Tiso VI possuía um castelo. Ele era um amigo fiel e prestativo de Santo Antônio. Sua afeição se estendia também aos confrades do santo e o tornava um benfeitor generoso. Ele tinha doado aos frades menores um eremitério e uma capela em suas terras. Campo Sampiero é uma comuna italiana da região de Vêneto, província de Pádua, com cerca de 10.667 habitantes. Estende-se por uma área de 21 quilômetros quadrados, tendo uma densidade populacional de 508 habitantes por quilômetros quadrados. E ali faz fronteira com vários outros lugares. E aí é nesse momento que então Antônio volta para Pádua, né? E já estando por ali, então numa tarde, um conde dirigiu-se à cela de Antônio. A cela, querido ouvinte, para quem não sabe, é a expressão utilizada sobretudo nos conventos, nos mosteiros. Os quartos são chamados de celas. Ao chegar, viu sair de uma brecha um intenso esplendor. Empurrou delicadamente a porta e ficou imóvel diante de uma cena prodigiosa. Antônio segurava nos seus braços o menino Jesus. Quando despertou do êxtase, pediu ao conde que não revelasse a ninguém a aparição celeste. Por isso que a imagem de Santo Antônio, que nós temos devoção, traz Santo Antônio segurando um livro, pois ele era um grande pregador, e sobre esse livro está o menino Jesus. Na propriedade do Conde Tiso havia uma enorme nogueira, cujos ramos se estendiam a grande distância. O conde mandou construir entre os galhos e ramos da nogueira uma cabana como se fosse um ninho. Antônio gostava de retirar-se para esse lugar. A velha nogueira já não existia mais. O castelo do Conde Tiso desapareceu completamente no decorrer do tempo. A velha igrejinha do Campo Sampiero, dedicada a São João, foi reformada e renovada diversas vezes. O mesmo ocorreu quanto ao conventinho dos frades menores. Em todas as reformas e mudanças sempre foi poupada a cela. Volto a lembrar, o quarto de Santo Antônio era um pequeno espaço de 4,2 metros de comprimento por 2,65 de largura. E aí acontece o que nós chamamos o trânsito de Santo Antônio, sua passagem, sua morte. Destruído pela fadiga e pela hidropisia e asma, sentiu que a hora do seu encontro com o Senhor estava se aproximando. Desejou ir para a igreja de Santa Maria, mas estando muito debilitado, parou em Acela, que encontrava-se às portas de Pádua. Ali morreu, aos 36 anos, após pronunciar as seguintes palavras em latim: Videl Domino Meum. Vejo o meu Senhor. Bonito, hein? Era no dia 13 de junho de 1231. Os seus restos mortais repousam na Basílica de Pádua, construída em sua memória. Antônio foi canonizado pelo Papa Gregório IX na Catedral de Spoleto,
na Itália, no dia 30 de maio de 1232. Foi proclamado doutor da Igreja pelo Papa Pio XII em 1946, que o considera exímio teólogo e insigne mestre em matérias de ascética e mística. E devido toda a sua vida e toda a sua capacidade de pregar a palavra, Santo Antônio é nomeado, além de ter sido presbítero, Santo Antônio é doutor da Igreja. E aí, como eu disse para você, devido ao fato dele ter morrido em Pádua, ele acabou recebendo este título de Santo Antônio de Pádua, quando ele faleceu ali no dia 13 de junho daquele ano. História bonita de um homem que, para os tempos de hoje, pouco viveu cronologicamente falando, mas tenho certeza que muito viveu nesse não tempo do relógio, mas no chamado tempo de Deus, viveu intensamente. Que Santo Antônio possa continuar a interceder por todos nós, por todos os sofridos, por todos os pobres e por todas as jovens que, segundo a lenda, ele ajudou a realizar tantos casamentos quando essas não podiam oferecer os dotes para casar. Santo Antônio, rogai por nós. Soprar em minha direção, me concede essa graça, me dá a tua proteção. Muito bem, vamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Desejo a você uma linda terça-feira. Alimente essa devoção bonita, sim. Santo Antônio tem muito mais pra gente descobrir e espero que você tenha aprendido um pouco mais aqui conosco nesse programa de hoje dedicado a este grande santo da Igreja. A você, em qualquer lugar que estiver, um beijo imenso em teu coração e vamos para a última dessa tarde. E a gente encerra com este bom piseiro. Deixa Deus, deixa Jesus entrar. Boa tarde pra você. Quem canta? Naldo José. Tum, tum, tum. Ó, tá batendo aí na tua porta. Tchau, até amanhã se Deus quiser. Faz bem. Eu digo tum, tum, tum. Jesus bate em tua porta. Tum, tum, tum. Deixe ele entrar. O teu coração agradece. Jesus batendo, tá querendo te salvar. Tum, 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 tum. Jesus bate em tua porta. Tum, tum, tum. Deixe ele entrar. O teu coração agradece. É Jesus batendo, tá querendo te salvar. Quando ele vem, o inimigo cai por terra. Se acaba toda a guerra que na tua casa está. Não é difícil, é só abrir teu coração. Recebe o teu perdão, Jesus só quer te salvar. Tum, 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 tum. Jesus bate em tua porta. Tum, tum, tum. Deixe ele entrar. O teu coração agradece. É Jesus batendo, tá querendo te salvar. Tum, 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 tum. Jesus bate em sua porta. Tum, tum, tum. Deixe ele entrar. O teu coração agradece. É Jesus batendo, tá querendo. Quando ele vem, a alegria vem com ele. O teu espírito começa a contemplar. Já mostra teste tua misericórdia. É Jesus voltando, batendo em tua porta. Pra deixar ele entrar. Tum, tum, tum. Jesus bate em tua porta. Tum, tum, tum. Deixe ele entrar. O teu coração agradece. É Jesus batendo, tá querendo te salvar. Tum, tum, tum. Jesus bate em sua porta. Tum, tum, tum. Deixe ele entrar. O teu coração agradece. Jesus batendo. Simbora, forra em Deus. Jesus bate em tua porta, tum, tum, tum. Deixe ele entrar. O teu coração agradece. Jesus batendo, tá querendo te salvar. Tum, 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 tum. Jesus bate em sua porta, tum, tum, tum. Deixe ele entrar. O teu coração agradece. Jesus batendo, tá querendo. Quando ele vem, o inimigo
trava toda guerra que na tua casa está. Não é difícil, só abre teu coração. Recebe o teu perdão, Jesus só quer te salvar. Tum, 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 tum. Jesus bate em tua porta. Tum, tum, tum. Deixe ele entrar. O teu coração agradece. É Jesus batendo, tá querendo te salvar. Tum, 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 tum. Jesus bate em sua porta. Tum, tum, tum. Deixe ele entrar. O teu coração agradece. Jesus batendo, tá querendo. Quando ele vem, a alegria vem com ele. O teu espírito começa a contemplar. Já possa ter tua misericórdia. É Jesus voltando, batendo em tua porta. Mas deixa que ele entrar. Ele bate em tua porta. Abre, deixa ele entrar. O teu coração agradece. É Jesus batendo, tá querendo te salvar. Tum, 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 tum. Jesus bate em tua porta. Tum, tum, tum. Deixa ele entrar. O teu coração agradece. É Jesus batendo, tá querendo te salvar. Esse que eu bato em tua porta. Momento de fé, a voz que fala ao seu coração.